Nós vamos começar pela frente dela. Nós vamos precisar aqui da manta de estrutura e do tecido principal. Nós vamos firmar toda a borda dela e vamos fazer aqui um quilt reto ou livre, ou o que vocês acharem melhor. Se quiser liso, basta passar a cola de contato aqui dos dois lados, esperar dar aquela secadinha, pregar que ela vai ficar lisa. Eu vou fazer aqui o meu quilt e venho para mostrar para vocês. Essa é a parte da frente e já vou explicar aqui agora para vocês também aí já ir fazendo a parte das costas. As costas nós vamos precisar também aqui da manta de estrutura, o tecido externo. Nós vamos precisar daquela pecinha que a gente cortou que vai pelo molde. E nós vamos precisar também daquele tecido interno que é o tecido do bolso. Nós vamos precisar então aqui dessas 4 peças. Para esse aqui é o bolso externo. Bolso externo embutido. E também vamos precisar aqui do zíper. Esse aqui é o zíper de 19. Na verdade é de 18. Mas 19 tanto faz. Feito isso, então aqui estando com essas peças na mão, não esquece já de montar o cursor no zíper. Já precisa estar montado. Então o que eu vou fazer? Primeiramente, eu reservo aqui a espuma. E eu vou pegar aqui o meu tecido externo. Vou virar ele para fundo. Vou marcar 8,5 centímetros abaixo aqui, ó. 8,5 centímetros e 15 centímetros daqui pra cá. Marca aqui, ó. 15 centímetros, 8,5. Aí você vai achar esse centro e vai fazer esse risco aqui, ó. Pra você ter uma noção aqui de como que vai ficar a peça para ela ficar reta. Bom, feito isso, então, aí o que nós vamos fazer? Nós vamos marcar um risco aqui com 5 centímetros para baixo. Nós vamos aqui dobrar ao meio. Achou o centro, faz o riscoinho aqui com a caneta. Abre. E aí nós vamos pegar aqui o nosso molde. Vai colocar o risquinho aqui, o centro com esse risco. Aqui com outro risco aqui também. Achou o centro aqui. Nós vamos riscar esse quadrado. Prontinho. Riscou. Deixa eu aumentar esse risquinho aqui também, que ele vai nos orientar. Pronto. Esse é o de 8,5. Então fez esse risco, nós vamos colocar esse outro risco aqui, ó, junto com esse aqui. E o centro dessa aqui com o centro da outra. Ok. E aí nós vamos passar aquela costurinha aqui por cima da marcação. Desce aqui 1 centímetro, vem, sobe 1 centímetro, faz um retrocesso aqui. Eu vou fazer e vou trazer para vocês verem. Nossos riscos aqui, o de 8,5. Eu vou fazer o que? Eu vou fazer um vinco aqui para mim passar para frente. Porque lá do outro lado eu não posso ter risco. Prontinho, fez a marcação. Não aperta muito para não ficar marcado definitivo. Dobra aqui novamente.
para achar novamente o centro aqui, descendo. E pronto. E aí o que que a gente vai fazer? Vai pegar aqui, vamos dobrar aqui novamente, aqui também para fazer o vinco, para nós colocarmos tudo junto aqui. E eu vou colocar aqui o centro. Ficou um X aqui, ó, no vídeo tá dando para ver um pouquinho, mas ficou aqui o centro com o centro aqui. Então eu vou orientar aqui pela marcação aqui que eu fiz da dobra do vinco, aqui também e aqui desse lado também. Feito isso, a gente pode pôr um alfinetinho aqui para não sair do lugar. E aí o que que a gente vai fazer? A gente vai levar a máquina, nós vamos passar a costura aqui, ó, onde a gente fez a marcação do molde. Essa marcação. Vai passar, vai fazer aqui, vai descer 1 centímetro, vem, sobe 1 centímetro, faz o arremate. Pronto, passei aqui as costuras. Agora eu dobro aqui ao meio. Venho com a tesoura, corto bem no centro, um pedacinho para abrir o espaço para a tesoura. Continuo levando no centro, paro aproximadamente 1 centímetro até chegar na linha e vou lá nos cantos e dou um pique em cada canto. Esse pique a gente vai aproximar ele ao máximo do cantinho, sem cortar a linha, não pode cortar a linha. Se cortar a linha, é só vir por cima de novo com a linha, faz um retrocesso e passa a linha de novo, mas não vira sem passar a costura se você cortar a linha. Pronto. Agora eu vinco aqui, vinco por baixo, e agora a gente vai virar aqui pra trás. Prontinho. Aqui agora a gente vai abrir as costuras. Pronto, agora aqui a gente vai colocar o zíper, ele já tem que estar com o cursor. Nós vamos pregar ele aqui no centro. Vira direitinho para o tecido de baixo não ficar aparecendo. E a gente vai pregar o zíper aqui, ó. Vai passar a costura aqui, descer e subir. E isso para depois a gente colocar esse acabamentozinho que vai decorar também ela. Eu vou fazer ali primeiro e já trago para vocês verem. Bom, tá aqui. Eu já preguei. A gente divide o zíper aqui. Cortar essa pontinha. Deixa a mesma quantidade sobrando para cada lado. E não deixa mais do que 1,5 cm para não ficar feio. Quem for fazer ela com tecido, vai parar por aqui. Quem for fazer usando aqui esse acabamentinho aqui, a gente vai fazer aqui agora o que? Nós vamos colocar ele aqui por cima.
nós vamos passar a costura rentinha aqui, ó, bem, deixando só aquela pequena margem de costura mesmo. E volta aqui e faz o retrocesso aqui. Feito isso, a gente vai passar a costura em volta dela todinha e vai fazer um pequeno arremate também. Eu vou fazer e trago para vocês verem. Bom, tá aqui para vocês verem como ficou. Ficou muito bonito. Agora a gente vai virar ela aqui e nós vamos pegar aqui a parte, essa parte de baixo, nós vamos levar aqui até a parte de cima, e aí nós vamos fazer um zigue-zague aqui em toda a volta dela aqui, ó, fazendo um retrocesso no início e no final, para ficar desse jeito. E vai ficar assim. Fez esse retrocesso, a gente vai agora colar ela aqui. Nós vamos passar a cola de contato nas duas superfícies. Espera aqueles minutinhos para pré-secagem. Cola e deixa secar. E agora aí nós vamos para o próximo passo. Eu vou passar a cola aqui. Vou passar aqui por trás também. Não precisa passar muito, viu, pessoal? Pronto. Espera dar uma leve secada. E aí a gente cola. Essa é a parte de trás. Para a parte da frente, a parte de cima, antes de fazer o quilt, para facilitar um pouco, a gente vai colar também. Eu vou passar a cola e vou fazer o quilt aqui do jeito que eu acho que vai ficar mais bonito e trago para vocês verem. Bom, aqui eu já fiz aqui meu quilt. O fundo tá aqui. Essa é a frente da peça. Agora eu vou passar para os bolsos internos delas. Nós vamos pegar aqui os dois tecidos internos da frente e das costas e os dois bolsos. Então aqui os dois bolsos. E aí, primeiramente nós vamos fazer uma barrinha aqui no sentido do comprimento aqui dos dois bolsos, pra gente pregar aqui. E vai ficar assim.
Eu fiz aqui uma barrinha de cada lado no sentido do comprimento dos bolsos com meio centímetro a barrinha. Não precisa ser tão fina. Agora a gente vai firmar cada uma aqui. A gente vai firmar ela aqui, ó. Dessa forma, vamos passar uma costura aqui em volta. E na outra peça, do mesmo jeito. Pra ficar assim. Vai ficar assim, eu já passei a costura pra adiantar. Bom, pra fazer essa costura, basta a gente dobrar ao meio, vincar, e aí vai fazer aqui o retrocesso no início e no final. Para essa outra, a gente também dobra, vinca, passa a costura, faz o retrocesso no início e no final, e vai pegar aqui o outro, um lado aqui, vai encontrar aqui no centro, vai dobrar, abrir, vai ficar o vinco, vai passar a costura, retrocesso no início e no final. Estes são os dois forros da frente, da parte da frente e da parte de trás dela. E aí, feito isso, a gente vai passar a cola, colar este e este. Cuidado para não colar o forro de cabeça para baixo. Esse lado maior aqui é a parte de baixo. Aqui tá colado a minha frente. Após a secagem, a gente vai passar uma costurinha aqui firmando toda a volta, bem estreitinha, bem na beirinha. Parte de trás também colada. Aqui ela ainda não secou, quando secar passa também a costura em volta. E como eu estou usando aqui o PVC e ele já tem assim uma estrutura legal já, eu não vou colocar a espuma na lateral. Mas se você for fazer de tecido, coloca aí a manta de estrutura para deixar ela um pouquinho mais rígida. No meu caso aqui, eu só vou passar a cola também e colar o tecido de fundo. E aí vai ficar tipo uma espécie de dublagem de tecido. Aí nós vamos pegar também a manta de estrutura do fundo. Essa aqui é a parte do fundo da bolsa. O tecido de fundo e o térmico. Nós vamos fazer um sanduíche. E nós vamos colar essas três peças uma na outra. E também aquela outra parte do fundo, do fundo principal, do fundo externo, que vai o PVC, o tecido principal, colado aqui nessa manta térmica. Se você não for fazer com tecido durinho, for fazer no caso de tricoline, coloca também uma manta de estrutura entre os dois para ficar mais durinho. Aqui eu já colei e fica bem firme, viu? Só falta passar a costura em volta mesmo, para na hora de costurar não ter nenhum perigo. E aqui agora eu vou colar essas aqui também. Prontinho, já tá todo colado e refilado, falta só a costura em volta, assim como todos. E também eu vou colar essa parte aqui do zíper no térmico. E essa aqui do fundo do zíper também eu vou colar no térmico. Colar e refilar.
E aí a gente colou e refilou, nós vamos passar para a colocação do zíper. Aqui já está refilado e todo colado. Fica como se fosse dublado, né? É uma ótima técnica pra gente fazer depois qualquer coisa térmico sem precisar estar fazendo quilt. Então, agora a gente vai pegar o zíper, o mais comprido, e nós vamos pregá-lo nessa peça, que a medida, a largura dele tem 6, nesse mais comprido. Vamos tirar aqui. Coloco o direito do zíper com o direito aqui do tecido. E vamos passar aqui uma costura no centro do zíper com a margem de meio centímetro. Pronto. Eu preguei e já fiz aqui um zigue-zague para o acabamento. E agora eu vou virar e vou prespontar ela aqui, deixando somente a margem de costura. Prontinho. Aqui eu já virei, fiz o presponto. Agora eu vou montar aqui o cursor. E nós vamos colocar a outra lateral, que é essa menorzinha aqui. Nós vamos colocar ela aqui, vamos passar a costura aqui com a largura do pezinho da máquina. Fez isso, vem aqui do outro lado, passa a costura com a largura do pezinho da máquina, retrocesse no início e no final. Prontinho aqui. Eu passei as duas costuras, fiz um zigue-zague na pontinha, virei e fiz o presponto. E a peça ficou assim. Virou esse anel. Essa é a parte de trás, que não tem zíper. E agora a gente vai encontrar aqui os dois prespontos, de um lado e do outro. Vai dar o pique, estica bem, dá o pique de cá e do outro lado do zíper. Deu esses piques, a gente vai encontrar eles, o aqui, ó, o pique do fundo com o pique do meio do zíper, encontra e vai dar o pique nos 4 cantos novamente pra gente pregar. Essa aqui é a parte do fundo, a gente vai fazer do mesmo jeito. Dobra ao meio, dá o pique, dobra nesse sentido ao meio, pique e pique. Eu já dei os piques para adiantar para o vídeo não ficar comprido. E agora o que eu vou fazer? Eu vou começar pelo fundo. O zíper tá desse lado, então eu vou pregar esse lado aqui no fundo. A gente vai virar, vai encontrar aqui com o pique. E nós vamos pregar a toda volta aqui com a margem de costura de meio centímetro. Chegou aqui nesse canto aqui, vira. E vamos encontrando todos os piques. Quem quiser alinhavar pode, alfinetar também, colocar grampo, façam aí da maneira de vocês. Eu vou fazer aqui e vou trazer para vocês verem. Pronto, aqui eu já preguei o fundo.
Agora eu só vou colocar um viés de acabamento aqui. Quem não gostar de colocar viés, refila e faz um zigue-zague, que vai ficar dessa forma aqui, ó. Aí pra vocês verem. Inclusive eu vou passar... Não, eu vou passar o viés, eu prefiro com o viés. Nessa parte aqui eu optei por deixar sem o viés, já pra mostrar pra vocês que fica muito bonitinho também. Fica bem acabadinho, olha. Pronto, então essa aqui agora eu vou passar o viés e mostro aqui. Bom, aqui eu vou passar para a parte de cima. Essas aqui são as duas laterais. Em uma das laterais eu vou dividir o meio e vou fazer um risco com 3 centímetros. 1, 2. Nesse risco aqui, eu vou passar agora aqui, fazer um zigue-zague com 3 milímetros de largura do lado de cá. Vou virar, vou passar o zigue-zague pro lado de cá e vou subir com o zigue-zague de novo. 3 milímetros de largura e o comprimento do zigue-zague eu vou colocar ela a máquina para fazer com 0,5 milímetros. O ponto vai ficar bem pequenininho, vai ficar como se fosse um bordadinho. Vai ficar como se fosse uma casinha. E depois que eu fizer esse zigue-zague de cada lado, eu vou cortar ao meio, que é para firmar, para depois esse aqui dar passagem para o zíper. Vou mostrar para vocês como fica. Aqui, passei o zigue-zague. Agora eu vou cortar aqui no meio sem deixar que corte a linha. Prontinho. Feito isso, agora a gente vai passar para montagem dos vivos. Eu vou pegar aqui uma peça de 90 centímetros e as 4 de 19. Eu vou mostrar para vocês como faz na menor. Pronto, tá aqui todas as peças. O que que a gente vai fazer? A gente vai colocar ele aqui no centro e vai dobrar ao meio e vai passar a costura aqui firmando bem próximo aqui, ó, da mangueirinha. E isso a gente vai fazer com todas as peças. Outra coisa também é colocar o vivo aqui no centro. Depois a gente vai ter que cortar alguns pedaços, mas já vai fazendo esse trabalho de colocando ele no centro. Vivo, primeiramente, nos 4 pedaços menor, primeiramente a gente vai conferir a medida. Vai deixar com 19 centímetros exatos todas as 4 peças. E esse aqui, a mangueirinha, nós vamos deixar com 15 centímetros exato. Nas 4 peças nós vamos colocar aqui 1 centímetro e vai deixar o resto sobrando para cima. Aí sim a gente vai, dobra aqui e passa a costura. Ele vai ficar desse jeito, dessa forma. Aqui, ó, 1 centímetro sem a mangueirinha e o resto sobrando em cima. Fez isso, a gente vai, as 4 peças, já a gente fez essa parte, aí a gente vai passar para a montagem das 4. Nós vamos pegar aqui a parte de trás, no caso, né? E nós vamos aqui, ó, centralizar ele aqui pela parte de baixo e nós vamos passar a costura aqui rente à mangueirinha,
juntamente com a costura que a gente passou, bem rentinho aqui, ó. Vai começar aqui da parte de baixo, vai vir subindo, vai parar aqui onde acaba aqui um pouquinho antes. Onde acaba a mangueirinha, a gente vai puxar e vai terminar de passar a costura, para ficar dessa forma. Aqui para vocês verem, ó. Aí tirou aqui para fora, é só aparar. E isso nós vamos fazer na parte da frente e na parte de trás, igual eu fiz aqui na frente. Aqui para colocar a alça, nós vamos fazer a seguinte marcação. Nós vamos marcar, fazer um pontinho da lateral para cá, 4 centímetros e 9 centímetros. 4 centímetros e 9 centímetros. Só um pontinho para não riscar a peça, para não ficar feio. Do outro lado do mesmo jeito. Nove centímetros e 4 centímetros. A minha alça já tá pronta. Aí na descrição e também juntamente com o e-mail com os moldes e as medidas, vai estar o link de como fazer essa alça, que tá em um vídeo separado para o vídeo não ficar tão longo. Aí, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar a pontinha junto com o pontinho ali. Para pregar essa alça, a gente vai fazer o seguinte: a gente não vai abrir ela aqui não, a gente dobra ela aqui e coloca ela assim, dessa forma, fazendo isso. E depois, para costurar, a gente dobra ela para esse lado de cá. Começa a costura daqui. Eu vou marcar aqui para vocês verem. Faz um pequeno arremate aqui e vem costurando com a largura mínima de costura, aproximadamente 2 milímetros. Para aqui. Aí você vira para esse lado e continua a costura toda a volta e faz o arremate lá, do outro lado do mesmo jeito. E tem mais outra dica também, que quando a gente for pregar essa alça, a gente tem que pegar esse bolso e puxar ele para baixo, ó. E aí é só colocar aqui um alfinete para não pegar, porque a costura vai dar aqui, ó, dentro do bolso. A parte de trás eu já preguei para mostrar para vocês. Tá aí para vocês verem. Por trás, como eu disse para vocês, tem que dar um puxãozinho. E é isso. Pronto, com os dois lados. Agora, com as alças pregadas, nós vamos pregar as duas laterais. Como que a gente vai pegar? Prega aqui desse lado, prega desse outro lado. Aquele zigue-zague que a gente fez vai ficar pro lado de cima. Depois que pregou, faz o retrocesso. Prega aqui desse outro lado e aqui desse outro lado. Eu vou pregar, vou passar os viés e trago para mostrar. Bom, aqui eu já costurei ela toda e preguei os viés, como eu disse. Aqui ela já tá fechada. E agora eu vou colocar o zíper nela.
essa aberturazinha aqui, nós vamos começar por ela. Primeiro a gente vai virar essa alça pro outro lado, para ela não nos atrapalhar, as duas. Nós vamos começar deixando 5 centímetros de zíper. O direito do zíper com o direito do tecido. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pregar o zíper com a largura de meio centímetro, ou a largura do pezinho da máquina, vai pregando aqui em toda a volta dela. Assim ela vai rodear toda, é só um lado mesmo que vai fazer tudo. E vem vindo com o zíper. Prontinho até sair aqui na frente de novo. Aí faz um retrocesso no início e no final. E depois que a gente pregou o zíper, a gente vai fazer um zigue-zague na pontinha. E depois a gente vai virar e prespontar. Eu vou fazer e trago para mostrar. Bom, aqui eu já preguei o zíper. Fiz aqui o zigue-zague para ficar bem acabadinho. Não dá nem para ver defeito. E já fiz o presponto, olha. O zíper aqui a toda volta ele rodia todinho um único lado. O outro lado a gente não vai usar. E já tá prespontado. Agora nós vamos fazer a colocação do vivo no lado de baixo. Primeiramente, o que nós vamos fazer? Nós vamos precisar de uma pontinha de 3 centímetros por 3. Deixa eu cortar a minha aqui agora. Então, 3 por 3. Aí nós vamos do lado do fundo, na parte traseira. A gente junta aqui para dividir o centro. Dá um pique. E vamos começar a montar. Aqui a gente vai deixar aqui, ó. O pique tá aqui. Nós colocamos aqui em cima do pique, a metade para cada lado, e a gente vai colocar o vivo começando aqui, ó, começando do meio dessa abinha. A gente vai começar aqui, então a gente vai fazer um retrocesso no início e vai vir pregando o vivo todinho, em toda a volta. Quando acabar de pregar, eu vou mostrar aqui o finalzinho. A gente vai sobrar um pouquinho aí, você vai aparar, deixando retinho dessa forma. E aí dobra essa parte para cima para fazer o acabamento e passa por cima e faz um retrocesso. Aqui, como eu disse para vocês, tá pregado. Eu achei importante mostrar a parte de costura dessa parte. Agora eu vou aparar aqui para dar o comprimento. Chegando aqui, eu viro.
E tá pronto, aí fica dessa forma. Eu uso esse calcador aqui para pregar o vivo, porque a agulha desce rentinho ali a mangueirinha que a gente encapou. Aqui, depois de pregado, esse é aquele lado, o lado final que a gente pregou aqui, o encontrozinho. Já tá todo pregado vivo. Feito isso, a gente vai dobrar aqui ao meio e nós vamos achar todos os centros fazendo o pique. Um pequeno pique, não exagera no pique. Aqui também. E aqui, nos 4 cantos. Fez os piques, a gente vai reservar essa peça e vamos voltar com essa. Nós vamos pregar aqui agora o fundo da bolsa e a parte de cima aqui da parte térmica dela. Então, a primeira coisa a se fazer é a gente vai virar. Eu fui pregar o viés, agora a gente vai virar. Vai virar bem mesmo, bem viradinho. Vira os cantos bem bonitinho. Prontinho. E agora nós vamos pregar essa outra parte. Virou. A gente vai colocar aqui, ó, a parte térmica pra dentro. E a gente vai começar aqui pela parte de trás, sempre encontrando os piques também. Aqui. Eu já preguei toda a volta. E agora a gente vai colocar pra dentro. Esse é o lado traseiro dela. Aqui o lado traseiro da outra. Novamente nós vamos agora encontrar, nós vamos colocar ele aqui dentro, ó. Dessa forma. Olha. E agora a gente vai de novo encontrar aqui, ó, os piques com os piques em toda a volta. Eu vou pregar e vou trazer para vocês verem como ficou. Bom, gente, aqui eu já preguei o fundo nela. Aqui agora só falta passar o viés. Eu não vou passar agora, eu vou virar para mostrar para vocês como ela fica do outro lado. Aqui. Pra gente finalizar o vídeo também. Mas antes de virar, vocês preguem o viés ali. Bom, tá aqui virada, eu já coloquei aqui um detalhezinho de metal nela também para adiantar. E agora nós vamos para finalização
dela, que é montar o cursor aqui. Aí nós vamos cortar aqui com 3 centímetros. Nós vamos precisar também de um pedacinho aqui do tecido de 2 centímetros por 6. Esse aqui é no curvinho, que não vai precisar da gente dobrar. Por isso a gente corta com 2 centímetros por 6. E aí nós vamos aplicar ele aqui, ó. Vamos meio que dobrar aqui. Dobra aqui uns meio centímetro de cada lado do zíper. Vamos colocar assim. E aí essa pontinha do curvinho a gente vai dobrar pra dentro. Dobrou pra dentro, costura em volta, ou pode colocar um ilhós não, um rebite, que vai ficar muito bonito. Aí pra vocês verem, eu vou pregar aqui o meu rebite pra mostrar pra vocês.